Existe uma cultura do movimento ainda não formalizada pela literatura, mas que preserva características das culturas do movimento tradicional. Ixi, tá começando a me dar uma fome. Aquele almoço de domingo tava super bom. Só que eu não gostei muito daquele comentário que fizeram na mesa. Parece que ninguém percebe que eu tô me esforçando aqui pra passar nesse concurso, estudando um monte. Concurso, deixa eu voltar aqui. Pois é, isso não acontece só com você. Na verdade, é super comum que durante a leitura a gente perca a atenção, comece a pensar em outra coisa e quando tá chegando no final do parágrafo tem que voltar porque já não lembra o que acabou de ler. Não se preocupe, na maioria dos casos isso não é nenhum problema mais sério, problema de aprendizagem, alguma coisa mais complicada. Isso é comum de acontecer, pode estar acontecendo com você também. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são as principais distrações, por que elas acontecem e o que você pode fazer para que ela não atrapalhe a sua rotina de estudos. Sou a professora Bárbara e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são essas distrações e como a gente pode trabalhar para superá-las. E isso eu trouxe desse livro aqui, de um autor chamado Scott Young, que fala sobre o ultra-aprendizado. Nesse livro, ele aborda quais são as estratégias que pessoas que se dispõem a aprender muito rápido sobre um determinado assunto, quais são as estratégias que elas utilizam. Mas mesmo que você não queira aprender super rápido o assunto, a passar em concurso de educação física, esse é um livro bem interessante porque ele fala de aprendizado de um modo geral, a partir do que a ciência traz sobre o aprendizado também. E aí, nesse livro, ele aborda quais são 3 das principais causas de distração, exatamente dessa situação que você viu aqui no começo do vídeo. Distrair-se, né? Ou então, muita gente fala, eu tenho dificuldade de me concentrar. Isso acontece quando a gente não entra naquele momento de aprendizagem, naquele momento em que tudo que você está lendo está sendo de fato absorvido. E aí tem alguns aspectos que realmente atrapalham e vão causar essa distração. A primeira causa é o ambiente, o que está acontecendo no seu redor. Então, é claro, todo mundo sabe que deve desligar a notificação do celular, notificação do computador, seja lá o que tiver, aonde tiver, que equipamento estiver utilizando. Mas a gente tem também outras situações do ambiente quando a gente convive com outras pessoas na nossa casa ou tem a possibilidade de tocar um telefone ou ter qualquer outra distração externa. E é claro que isso vai impactar no nosso aprendizado. E é claro, quando você está se dispondo a aprender um determinado conteúdo, é importante que você realmente foque naquele conteúdo, não queira fazer várias coisas ao mesmo tempo, como deixar a televisão ligada, deixar música que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, com raras exceções. A segunda causa de distração é a própria tarefa. De modo geral, por exemplo, quando a gente está vendo televisão, aquilo é muito tranquilo para o nosso cérebro, porque você não precisa ficar prestando atenção o tempo todo. Você vai ali em um momento ou outro ter mais atenção, mas você não precisa decorar todas as falas de todos os personagens de um filme, por exemplo. Você só precisa do básico da atenção para entender o que está acontecendo na história. Já quando a gente está estudando, é outra coisa. Então, a gente precisa colocar um esforço maior para que, de fato, o aprendizado aconteça. Então, quanto mais trabalhoso é esse processo de aprendizado, mais o nosso cérebro realmente se liga naquilo. E aí a distração acontece menos. Então, se eu tô lendo como se eu estivesse lendo um romance, uma ficção, sem ter a dedicação ali de escrever, de refletir, de voltar naquela informação para ver se realmente eu entendi, de fazer relações com outras coisas que acontecem na minha vida, o meu cérebro dá aquela relaxada, então ele se distrai. Agora, se eu realmente estou fazendo um estudo ativo, que eu vou me dedicar, vou fazer relações, vou fazer com que meu cérebro fique ligado o tempo todo, isso faz toda a diferença. Então, assistir uma videoaula não é como assistir um Netflix, não é como assistir um filme. Assistir é diferente de estudar, assim como ler é diferente de estudar. Por isso, quando você realmente se concentra mais e busca essas informações, fazendo o teu cérebro trabalhar, as distrações diminuem. E a terceira causa de distrações é a própria mente. Isso acontece
quando a gente está em situações que existem outras coisas acontecendo na nossa vida, que claro, isso sempre vai acontecer, mas em algumas situações de tristeza, de raiva, de algum elemento que aconteceu na sua rotina que te desestabilizou psicologicamente, vai ser muito difícil você transpor isso para estudar de uma maneira concentrada. Então, emoções negativas realmente dificultam a nossa concentração. E aí, o que muitos psicólogos, né, o que a psicologia moderna fala, é que muita gente tenta ignorar isso, ignorar esse pensamento ruim, essa situação que está trazendo essas emoções negativas. Mas isso não é o ideal. Por quê? Porque quanto mais você tenta bloquear, menos você consegue e mais aquilo se torna presente e te distrai. Por isso a recomendação é que você entenda o que você está sentindo, por que você está sentindo, de certa forma que você abrace que você está com essa emoção naquele momento, e se aquilo estiver muito forte, não adianta ficar insistindo. E aí, saber disso significa entender que nem todo dia você vai estar super disposto, super disposta a estudar de uma maneira muito concentrada. O que isso significa? Que quando você estuda no longo prazo, quando você não deixa para a última hora para começar a estudar, você pode estudar com mais qualidade, porque nesses dias que alguma coisa te afetou, se você não estudar naquele dia, não é uma total perda. Agora, se está faltando pouco tempo para sua prova e isso acontece com frequência, você não vai conseguir manter uma qualidade no seu aprendizado. Por isso, essa é mais uma razão para você manter o aprendizado e a preparação para concursos em longo prazo. Essas 3 causas são as que aparecem no livro, mas é claro que a gente tem que levar em consideração também outros elementos que nos distraem. Então, um exemplo que eu dei, quando você está com fome, se você não dormiu bem, se realmente você está num ambiente muito barulhento, tudo isso são coisas que os nossos sentidos, né, vão captando e tendem realmente a atrapalhar a concentração. E aí, outras dicas, né, inclusive que eu já dei em outros vídeos por aqui, podem te ajudar cada vez mais você ter um ambiente adequado que te possibilite manter a concentração por mais tempo. E eu entendo que quando essas distrações acontecem, a primeira sensação que vem à cabeça é: eu não consigo, não é para mim, eu tenho algum problema, eu não consigo me concentrar, eu tenho problema de concentração. E isso faz com que as pessoas queiram desistir, mas que não seja esse o seu caso, porque sim, a gente tem alternativas. Primeiro, conhecer quais são as razões dessa distração é um passo super importante, e depois, mais algumas dicas que eu vou trazer ainda aqui nesse vídeo, por isso espero que você já tenha curtido, afinal de contas, né, isso me ajuda a trazer mais conteúdo, e que tenha se inscrito no canal também, porque aqui essas informações e várias outras que vão te ajudar a dar uma boa preparação para concursos sempre estão aparecendo, inclusive de vídeos anteriores que podem te ajudar nesse conteúdo. Então, de que forma que essas distrações podem ser ainda mais minimizadas, ou seja, você conseguir manter ainda mais tempo de concentração? As próprias pesquisas relacionadas à aprendizagem indicam que é mais recomendado que você tenha pequenas sessões de estudo do que queira estudar por muito tempo de uma só vez. Então, se você tem pouco tempo de estudar, esses 20 minutos que você tiver podem ser bem aproveitados. Se você tem mais tempo, é importante que você organize para que você estude mais de um tema. Então, estudando 1 hora, 2 horas, já é legal que você inclua 2 ou até 3 temas diferentes. Então, de acordo com o seu edital, você vai estudar um tema da educação física e um tema de língua portuguesa, por exemplo, se você tem mais tempo. E aí, mesmo que você tenha mais tempo, é importante que você faça essas sessões um pouco menores e tenha tempo de descanso, porque isso vai otimizar, vai fazer com que você fique por mais tempo concentrado na tarefa, naquilo que você estiver estudando. Mas talvez a grande diferença, o que realmente vai mudar para que você comece a estudar com mais qualidade, seja o fato de você saber que você pode. Pode não ser do dia para a noite, um dia, né, você acorda e
de repente você vai ter uma super concentração, mas você vai desenvolver isso, entendendo quais são os fatores que te fazem distrair, que te fazem você se perder, e cada vez mais, tendo acesso a materiais de qualidade também, você vai perceber que o estudo está compensando, porque você estuda e começa a melhorar, acertar mais questões, realmente aprender, ver que aquele esforço está valendo a pena. Então, quando você sabe que realmente estudar está fazendo efeito, você tende a ver isso como uma tarefa bacana, né, interessante, que te dá o feedback de opa, tá legal, dá para eu continuar fazendo isso porque tá sendo bom para mim. Então eu espero que a partir dessas dicas você consiga cada vez mais ter sessões de estudo de qualidade. Esse vídeo foi para você cada vez mais dar o direcionamento e finalmente alcançar a sua aprovação em concurso. Espero ver você nos próximos. Não deixe de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos que estão por aqui.